Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, sexto ano. Oi. Oi. Tudo bem? Oi, professora. Bom dia a todos. Bom dia. Buenos dias. Buenos dias, muchacho. Vamos lá, então, pessoal. Esperar o pessoal aí entrar. Vamos abrir o nosso livro didático na página 34. Didática 34. Ok, tá bem. Eu vou pegar. Então, que assunto que a gente vai... tá. A gente não terminou ainda aquela lição lá da 10. Aquela lição lá, a gente não terminou ainda, pro? Da 34? Da 34, eu não me lembro. Eu acho que eu parei na 6. Vocês me confirmem. Não. Não? Já terminei essa página? Eu acho que sim. Tá bom, então. Tô abrindo Hoje... meu livro aqui, então. Então, vamos para a Oi, página. professora. Oi. Vamos para a página 35. Certo. Sim. Eu achei que eu não tinha terminado. Já tô doida. Deixa eu abrir aqui, sexto. Não, mas se lembra que... Sabia a página... a página do... Como fala? Do livro de atividades que você fez, corrigiu no plantão? Sei. Então, algumas coisas, como eu não fui no plantão, algumas coisas eu não consegui fazer, porque eu tava ocupada naquela hora do plantão, eu até ia. Só que aí eu acabei vendo o vídeo no YouTube para corrigir, tá? Tá, tudo bem. Espera aí, pessoal, que eu tô abrindo meu livro, tá? Ok, tchupra. Qual que é a página mesmo, gente? 35. Ah, É. 35, tá certo. 35. Números decimais. Ô, Antônio, o que você estava falando lá que o professor desligou a aula? Pessoal. É assim, ó. É que o professor de história mandou Gente, tá na aula AVA. de matemática. Pessoal, Ah, eu depois vou você fazer manda no grupo, inicialmente tá? a chamada. E eu gostaria já de dar um recado para vocês, tá? Primeiro recado, hoje é o nosso último dia para VA2. Quem não fez, vai fechar hoje o positivo. Ah, o positivo eu já fiz, acertei. Fecha hoje, Já fiz. Às 59. Então, vocês têm somente hoje para fazer a VA2. Está aberta desde sexta passada, conforme eu expliquei em aula, conforme eu mandei pelo ClaSap. Hoje é o último dia. Ô, Pro, não sei por que, mas para mim tava aparecendo atrasada. Se você fez dentro do prazo, não aparece atrasada. Até agora não pode aparecer atrasada. Não, mas lá no... Onde que eu coloquei no ClaSap estava escrito assim, VA do prazo 4/5 até o 11... 4/5? Tem coisa errada. Você entrou no volume errado. Não, é o 4/9, assim. Ah, professor, eu acho que foi aquela mensagem que você mandou errado, não foi? Pro, só para ter certeza, é das trilhas, e aí é a representação fracionárias, mais sobre frações e problemas envolvendo frações? Exatamente. Ô, professora, qual que foi a VA1 mesmo? A VA1 foi a que vocês me mandaram e eu corrigi. Foi os exercícios do CA que vocês me mandaram. Não, Sora, não, foi oral, Sora, a VA1. Foi oral. Foi para o 7º que eu dei exercícios do CA. Foi oral a primeira VA. Foi. A segunda VA está no positivo e somente até hoje está aberta. Está no positivo a segunda VA desde sexta-feira da semana passada. Quem não fez tem somente hoje para fazer. Senão vai ficar com 0 na VA2. Tá? No primeiro dia... Hoje. Eu vou repetir. No primeiro dia... Este eu falar. A VA2 foi aberta na
na sexta-feira, dia 4, e vai ficar aberta. Ficou uma semana para vocês fazerem 5 questões. Ficou uma semana aberta. Então, quem não fizer até hoje vai ficar com 0 na VA2. Tem o prazo até 23 horas e 59 minutos para acabar essa VA. Certo? Segundo recado que eu vou dar. Quem entra na minha aula, diz presente na chamada e sai, ganha falta, só para vocês depois não se surpreenderem com a pilha de faltas que vai aparecer para vocês. Porque vocês sabem que eu chamo todos e eu chamo todo mundo. Então, se, por exemplo, eu digo aqui, ó, faça a chamada, todo mundo diz presente, daqui a pouco eu chamo, vou dar um exemplo, Luíse, e a Luíse não está, eu vou dar falta, porque não está, não adianta dizer presença no início da aula e picar a mula. Tem que ficar aí, com a câmera ligada, senão ganha falta. Então, esses são os 2 recados que eu tenho para dizer, sobre a VA e sobre a chamada, certo? Alguma dúvida sobre isso? Vocês já fizeram a chamada? Não. Não. Mas se responde presente e eu fico vendo aí nada, fico vendo uma cadeira vazia, ou desliga a câmera, ou não sei o que, ganha falta. Já vou avisando que na semana passada, na segunda-feira, teve gente que ficou com falta, porque respondeu e saiu. Fazendo uma pergunta. Na semana passada, segunda-feira, nem aula teve. Ó, a VA2. Ah, não, teve sim. Né? Tá pedindo a unidade 7, tinha umas representações de frações, mas sobre frações, é isso que é para fazer? Olha, eu vou É isso que tá no close-up, escrito 6º ano, VA2. Exatamente. Eu vou... Gente, já está no close-up, é extra, né? Eu posso beber água? Eu só quero falar, pode beber água. Pessoal, a VA2, a Larissa acabou de lembrar o que é a VA2. É a unidade 7, representação fracionária. É a unidade 7, deixa eu falar, por favor. Unidade 7, mais sobre frações. E a unidade 8, problemas envolvendo frações. São 3 trilhas que vocês vão fazer. Com perguntas, com 4 perguntas ao todo. A conexão de internet está instável. Dúvidas? Ou vocês querem que eu mostre no positivo o que tem que fazer? Não, precisa não. Tá bom. Porque eu mandei close-up, eu expliquei, eu abri o positivo na sexta passada, eu mostrei para vocês o que devia ser feito. O positivo não tá abrindo. Eu mandei close-up. Olha isso, não precisa abrir agora. Vamos começar a nossa aula. Agora a gente vai aprender as operações envolvendo os números com vírgula, certo? Vamos lá. Alice. Presente. Andrei. Oi. Oi. Anthony. Aqui. Arthur. Oi, eu tava mutada. Diego. Oi. Gabi. Cadê? Giovana. A Gi não tá aqui? A Gi eu acho que tá, mas só que não tô falando. Não. Deixa eu ver aqui. Aconteceu alguma coisa com ela, porque eu acho que na de artes ela não apareceu também. Júlia. João Pedro. Presente. Lari. Presente. Laura. A Laura está? Não, ela saiu, eu vi ela saindo. Lívia. Presente. Luíse.
Luíse. Não está? Mas ela Eu foi. acho aquele exemplo que você disse e aconteceu. Ela tá com a conexão ruim, professora. Tá. Maria Eduarda. Aqui. Miguel. Eu pro. Nicole. Aqui. Ricardo. Ricardo. Aqui. Sara. Oi, Pro. Oi. Vinícius. Vinícius? Não? Ok. Agora vocês peguem o caderno de vocês, tá? Que eu vou fazer uma Peraí. explicação pelo caderno, que é mais Tô, peraí que eu vou lá do pegar, que tá? Que eu não livro, tô tá com bom? ele aqui. Eu vou lá pegar, tá? Só que eu não tô com ele aqui. Porque o livro ali faz muita volta, tá? Então eu vou explicar. O que a gente vai fazer agora? As operações, adição, subtração, multiplicação de números com vírgula. Vocês já fizeram isso alguma vez? Pro, pode fazer o cabeçalho? Oi? Pode fazer o cabeçalho? Pode. Eu nem faço, né? Vamos lá. Vai ser correspondente a esse conteúdo aqui, tá? Como que a gente vai fazer uma conta assim? 126,1 menos 18,381. A gente tem que montar uma embaixo da outra, como a gente faz. 40 menos 12, 40 menos 20, como é que a gente faz? A gente põe o 40 em cima, põe o 20 embaixo, e o que a gente faz? Ô, Sora, não é 35 e Professora, eu vou 36? botar isso no caderno, né? 35 e 36. Eu Professora, escrevi botar isso no errado. caderno, né, professora? Tudo no caderno. Como que a gente faz essa conta aqui, pessoal? Mas, aí eu A coloco. gente Ai, mas- subtrai uma casa, 0 menos 0, e 4 menos Zero. 2 é 2. Não é isso que eu faço? Deu 20. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Então, a gente vai montar a conta. 126. Ô, professora, páginas 36 e 36? Eu já falei que eu escrevi errado. É 35 e 36. Ah, professora, eu lembro como faz essa conta. 18,381. Qual que é o que a gente tem que cuidar para fazer essa conta aqui? Pro, já volto. Bem na hora da explicação é melhor ficar, tá? Pro, isso aí pra escrever no caderno? É a mesma coisa, professora, só que a gente vai fazer com a vírgula. E no final, o resultado vai sair com vírgula também. Isso aí. O que a gente tem que fazer? Botar vírgula embaixo de vírgula, certo? E aqui, como é que a gente vai fazer depois do 1 não tem nada? O que a gente É faz? como se fosse... Acrescenta zero, professora. Acrescenta zero. Zero. E daí a conta é normal. Eu vou fazer a conta normal como se não existisse vírgula, certo? Então, aqui dá 9. Dá 1. Dá 7. Vírgula 7. Daí aqui emprestou tudo, vai ficar 0. E aqui vai ficar 1. Faço a conta normal, certo? Então, o que é ali, ó? Que até no livro fala lá os passos na página 36.
Para somar ou subtrair números racionais na forma decimal, seguimos alguns passos. O primeiro, alinhamos a vírgula, vírgula embaixo de vírgula, tá? Depois que eu coloquei a vírgula embaixo de vírgula, quando necessário, a gente acrescenta os zeros onde ficou o espaço sem nada. E depois a gente faz a conta normal. Lembraram? Isso é uma subtração. Agora eu vou dar o exemplo da adição. Adição. Ali fala o exemplo. 8,921 mais 14. Como é que a gente vai fazer isso? Mesma coisa, vou montar ela. Daí eu vou escrever 8,921 e vou somar com o 14. Aonde é que está a vírgula do meu 14? Tá aqui, como se ela não aparece, mas ela está ali. Então, eu vou botar o 4 aqui e aqui o que eu vou fazer? Eu vou completar com zeros, certo? E daí Você vai pôr vírgula e colocar os zeros. E daí eu vou somar normal e vou deixar a vírgula no lugar dela, ok? Então, lá, aqui dá 1, 2 com 0 dá 2, dá 9. A vírgula vai ficar no lugar dela. 8 com 4 é 12, vai 1, 22. Certo? Vocês lembraram disso ou isso aqui é novidade para alguém? Eu lembrei do meu sofrimento no 5º ano disso, professora. Ô, Pro, eu também tem um outro jeito. É tipo um outro jeito de fazer, que agora eu não vou lembrar. Mas sei que tem um outro jeito de fazer, quando não tem vírgula no outro número. Ok. Certo. Então, é isso que fala ali a página 35, tá? Tá. É tudo isso aí. E daí vem os exercícios para fazer, para a gente treinar. Professora, e a página 35? Vai falar? A página 35 é sobre isso que eu acabei de falar agora. O que ele fala na página 35? Por exemplo, que 4/5, qual é a fração equivalente de 4/5? Quando a gente pode transformar ela numa fração equivalente, a gente transforma, tá? 4/5 é a mesma coisa que dizer 8/10, não é? Então, multiplicar por 2, o numerador e o denominador, eu vou ter fração equivalente a 8/10. E 8/10 é mais fácil, não precisa fazer a divisão. A gente já escreve 0,8, que nem a gente aprendeu lá no início das frações. Certo? Uhum. Isso que ele explicou ali. Daí, depois, na página 35, ele pergunta assim, ó, qual o número decimal equivalente, correspondente a 1/4? Mesma coisa. Eu transformo isso aqui numa fração equivalente. Qual que é a fração equivalente? 25/100. Porque quando eu tenho uma coisa que eu sobre não 10, entendo. quando eu tenho sobre 100, fica mais fácil de eu dividir. Eu já sei que isso aqui é 0,20. Outra, uma coisa que eu não entendo nessas contas. Como você sabe que o número para dividir tem que ser o 25, na hora para multiplicar? Porque é assim, ó, é que você perdeu bastante aulas. Eu vou tentar te explicar, tá? Quando você tem uma fração, você tem infinitas representações dela. Eu poderia dizer que isso aqui é 16/20. Eu poderia, o que mais? Dizer que é 32/40. Porque eu posso ir multiplicando, desde que eu multiplique pelo mesmo fator o numerador e o denominador. Por exemplo, se eu multiplicar por 3
o numerador e o denominador, eu vou ter 4 vezes 3 é 12, 5 vezes 3 é 15, certo? Aham. Isso aqui também é uma fração equivalente. É só eu multiplicar pelo mesmo denominador, pelo mesmo fator, o numerador e o denominador. Então, completou lá, Arthur, 0,25 na letra A? Uhum. E aí, como é que a gente escreve 0,25? Vai 0 é a unidade, 25 seria o 2 é a parte decimal, é o desinho, e o 5 é o centésimo lá, né? Ô, Pro, pra falar a verdade, eu sempre soube dessas coisas de dividir, sabe? Dividir por colocar assim, mas nunca entra na minha cabeça. Nunca entrou. Eu vou passar a didática agora, depois a gente vai fazer exercício, certo? Tá. Isso é adição e subtração. Quem ficou com dúvida disso aqui, que não se lembrou lá do 5º ano? Não lembrei. Sara, você entendeu? Sara? Eu entendi mais ou menos. O que você não entendeu? O que é o menos? Para mim poder te ajudar. Eu não entendi o de baixo, o que você fez embaixo. Esse aqui, as frações equivalentes? Sim. Pois é, pessoal, eu sugiro assim, ó, que vocês entrem no plantão, porque isso aqui foi bastante trabalhado na aula. Ô, professora, São frações tipo assim, equivalentes. você pode... A primeira aula que a gente teve de fração foi sobre fração equivalente. A gente já está em adição de números decimais. Ô, Pro, eu só tô em dúvida na primeira conta. Tá, eu já te explico. Fala, Nicole. Ô, professora, você pode multiplicar por qualquer número, tipo, tanto pode multiplicar por 2, por 3, por 4 mesmo. E os dois tem que estar igual. Faça isso no numerador e no denominador. Aí se tiver outra fração falando para multiplicar, tem que multiplicar a fração porque deu o resultado da outra fração, não tem? É que o objetivo aqui, ó, é você deixar 10 ou 100, porque fica mais fácil para a gente dividir. Dividir 1 por 4, entendeu? Ah, tá. Aí o número certo para ficar 10 ou 100 tem que ser esse. Aí você vê, para ficar 10, quantas vezes, que nem aqui, ó, para ficar 100, quantas vezes eu precisei multiplicar? Quanto que é 100 dividido por 4? 100 dividido por 4 é 25. Então, deixa eu explicar. Depois você faz a próxima pergunta, tá? Olha só, como é que eu sei que aqui é 100? Eu fiz 100 dividido por 4. O que quer dizer, então? Que eu multipliquei 4 por 25. Se eu multipliquei 4 vezes 25 no denominador, eu tenho que multiplicar 1 vezes 25 no denominador. Certo? Sempre o mesmo fator no numerador e no denominador. E daí, quando eu tenho frações decimais ou sobre 100, eu consigo já fazer a divisão. Porque eu sei que é sobre 100, é 2 casas depois da vírgula. Se fosse sobre 10, é 1 casa depois da vírgula. Tudo isso a gente já trabalhou, lembram disso? Aqui é 0,25 e aqui é 2,5. Por quê? Porque é 1 casa depois da vírgula quando tem um 0 e 2 casas depois da vírgula quando tem 2 zeros. Então, o meu objetivo quando eu tiver uma fração é sempre deixar ela dividida por 10 ou por 100. Quando eu conseguir. Agora eu vou responder a pergunta da Sara. Que é lá as primeiras aulas que a gente teve, tá? Que é sobre frações equivalentes. Olha lá, ó. Sara, se eu tenho 1/2, como é que eu acho uma fração equivalente a essa? 2/4. Se eu multiplicar por 2, 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. Então, quando eu multiplico pelo mesmo fator, o numerador e o denominador, eu tenho frações equivalentes. Mas eu poderia multiplicar por 5? Sim.
Multiplica pelo número que tu quiser. Vezes 5. 1 vezes 5 é 5. 2 vezes 5 é 10. Daí eu já sei, olha aqui, ó, 5 décimos é 0,5. Porque é 1 zero, é uma casa depois da vírgula. Eu já sei que 1 meio é 0,5, eu já sei que 2 quartos é 0,5, eu sei que 5 décimos é 0,5, fica mais fácil, por isso que o objetivo é deixar um número decimal aqui, deixar o 10 aqui, ou deixar o 100, porque daí eu já consigo dividir mais fácil. Mas frações equivalentes você pode multiplicar, desde que você faça o numerador e o denominador, você pode fazer o mesmo por quantos você quiser, por qual número você quiser. Entendeu, Sara? Entendi, Pro. Obrigada. Agora eu vou explicar isso aqui para o Anthony. Foi essa aqui que você não entendeu, a primeira conta? Aham. Tá bom. Vamos lá na soma. Pessoal, eu volto a dizer, se vocês têm dúvidas, não deixem para entrar no plantão uma semana antes da prova. Terminou o conteúdo, entra no plantão. Terminamos frações equivalentes, entra no plantão. Terminamos comparação de frações, entrem no plantão. Não fiquem com dúvidas, porque agora água, falta assim, ó, vai ficar um bolo, entendeu? Posso beber água, Pro? Pode ficar à vontade. É um bolo de bolo. Você está entendendo? Beleza. Pode beber água. Se não está entendendo, olha para cá que eu vou explicar de novo essa conta. Acho que vai Olha ficar lá. tudo enrolado. Oi? Aí vai ficar tudo enrolado, aí você não vai entender nada. Ó, era essa conta aqui de subtração que a gente fez, Antônio, ó. 126,1 menos 18,381. Qual que é o primeiro passo que a gente faz? O primeiro passo é alinhar As os vírgulas. números, deixando-os Frente com a vírgula. as vírgulas, deixando-os com vírgula embaixo de vírgula. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, eu tenho 126,1 e 18,381. Onde é que eu botei a vírgula? A vírgula embaixo da vírgula. Eu não posso botar o 18 embaixo do 12, porque daí a vírgula vai ficar aqui, não ali. Errada. Certo? Alinhei as vírgulas, faço a conta normalmente. Só que aqui, que não tem nada, a gente coloca zeros, porque não vai fazer diferença. 126,1 é a mesma coisa que 126,100, tá? E daí eu vou fazer a conta normal. 10 menos 1 é 9. Pedi emprestado aqui, ó. 10 menos 1 é 9. Aqui também. E aqui? E vai fazendo. Aqui é a mesma coisa. 1 mais 0 é 1, 2 mais 0 é 2, 9 mais 0 é 9. E vai fazendo a conta normal. O segredo é botar vírgula embaixo de vírgula e quando não tem nada, acrescentar os zeros. Tá? Entendeu, Anthony? Senão eu explico de novo. Não entendi agora fez mais sentido. Tá bom. Ô, professora, eu... É só para me relembrar mesmo. Não é relembrar. Até que eu gosto dessas atividades, dessas contas assim de fração, acho legal fazer. Tá bom. Teve uma vez que não teve, a gente não pôde sair para fora da escola, eu fiquei fazendo essas contas. Certo. As atividades da página 37 a gente vai fazer depois. Agora eu vou mostrar como é que a gente faz a multiplicação, tá bom? E daí a gente faz os exercícios depois. A multiplicação é mais complicada. Bora lá. Isso aqui, então, eu vou apagar e vou escrever. Ô, professora, a letra B
Na parte inteira coloca 25, na parte decimal coloca 0,25, né? É, exatamente. Página 38. Como é que a gente faz? Depois a gente vai fazer exercícios de todas as operações, tá? Multiplicação. Como é que a gente faz a multiplicação de números inteiros? Vamos lá. Ali tem um exemplo. 11,40 vezes 3. 3 eu vou colocar embaixo. Ok? Nossa, sabe? A gente tem uma panela de pressão também. Ai, ai. E faz o vezes, tá? Como que eu faço agora? Como que eu faço agora? Primeiramente, eu vou escrever quantas casas decimais eu tenho em cada um. Quantas casas decimais tem no 11,40? Tem 2 casas depois da vírgula. Posso ir no banheiro? Fica à vontade. Quantas casas decimais a gente tem no 3? Nenhum. Não tem. Não tem nenhuma. Então, ô professor, eu lembro que eu fiz um negócio assim, aí a antiga professora do antigo colégio, quando não tinha, ela mandava fazer 2 mais 0 igual a 2. Exatamente. Eu vou sempre somar quantas casas eu tenho da parte de cima com a parte de baixo. Na parte de cima tem 2. Na parte de baixo tem 0. Então, quantas casas decimais vai ter esse número que eu vou multiplicar? 2, que vai ser o meu produto, tá? Então, aqui, ó, esse produto aqui que a gente não fez a conta ainda, vai ter o quê? Quantas casas decimais? 0 casas. Não, vai ter 2 duas. casas. 2 casas. Porque não deu 2 mais 0, não deu 2? Então, o meu produto vai ter 2 casas decimais, certo? Opa, deixa eu tirar esse N daqui que ele veio de... Agora, eu já sei disso. Eu esqueço a vírgula para multiplicar. Eu esqueço a vírgula e eu já sei que vai ter 2 casas decimais. Eu vou botar 2 casas depois da vírgula. Tá certo? Então, eu vou fazer aqui, ó. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 4 é 12, vai 1. 3 vezes 1, 3, com aquele 1, 4. E 3 vezes 1, 3. E a vírgula agora? Aonde que vai? Onde que vai minha vírgula? A vírgula vai entre o 4 e o 2. Entre o 4 e o 2. Muito bem, a gente não disse que o produto vai ter 2 casas decimais? 1, 2. Eu tinha falado, só que eu tava mutada. Certo? Vamos fazer mais para a gente pegar o jeito. Sara, você entendeu? Sim, Sara? Pro. Entendeu agora esse aqui da multiplicação? Sim. Tá bom. A gente vai fazer mais exemplos agora, tá bom? Vou fazer o próximo ali do livro. 10,99 vezes 1,8. Olha que legal esse exemplo. Vezes 1,8. Quantas casas decimais eu tenho aqui no 10,99? No 10,99 tem 2. 2. É só eu olhar quantos números eu tenho depois da vírgula, tá bom? E no casas 1,8, E 1,8? só uma. Só tem uma. Então, o meu produto vai ter quantas casas depois da vírgula? 2. Não. 2 mais 1. O meu produto três. vai ter 2 Três, tá certo. mais 1. Vai ter 3 3. casas depois da vírgula. Parem de Esquece riscar que eu na disse. minha tela. Obrigada. E daí eu vou fazer a conta normal, certo? 9 vezes 8, 72. Vai 7.
9 vezes 8, 72. 72 com 7, 79. Vai 7. 8 vezes 0 é 0, mas eu tenho 7. 0 com 7 é 7. 8 vezes 1 é 8. Pro, essa daí é qual questão? Eu estou na página 38 do livro, mas eu quero que vocês prestem atenção aqui para aprender a fazer, tá? Pensei que vocês estavam respondendo. E agora a gente vai fazer aqui. A gente põe um 0 aqui, ou põe um tracinho aqui, como quiserem, e faz 1 vezes 9, 9. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. E daí eu somo. Lembram disso? Lembramos. Ok. Daí o que a gente vai fazer? Infelizmente. Somar 2, 9 mais 9 é 18. Vai 1. 9 com 8 é 17. Professora, sabe embaixo do 2 que você colocou um risquinho? Aham. Eu coloco o símbolo de mais. Pode ser o mais, pode ser um tracinho, pode ser o 0. Tanto faz. E aqui deu 1. E agora, Sara, onde é que nós vamos colocar essa vírgula? Entre o 7 e o 8. Por quê? Porque Se vai eu ficar... colocar a vírgula aqui, eu vou ficar com 2 casas decimais. Quantas a gente viu que tem no caso? Então você Ah, é tem por causa decimal, verdade. o 9 e o 7. Isso. Ok, Arthur? Verdade, pro. É por causa decimais. Esqueci esse Entendeu, detalhe. Arthur? Achei. Entendeu? Agora que eu sentiu. Certo? A multiplicação, eu acho também que não é complicado, não. Não, pro, eu esqueci que era por causa decimais. Achei que era por conta da vírgula. Certo. Nossa, Na meu celular tá verdade, com... a matemática não é complicada, é só você aprender. É só você entender. Depois você começa a entender, você acha legal. Ok. Eu gosto de matemática, então. Certo. Agora a gente vai lá para a página 39 do É livro. muito top matemática. Eu adoro também. Posso apagar aqui? Ô, professora, caso meu celular... Isso aqui já Professora, meu está no celular... livro de vocês na página 38. Eu só fiz aqui para vocês entenderem de onde saíram aqueles números. Oi? Se eu cair é porque acabou a bateria, que ele não Tá bom. funciona. Eu ia falar isso daí agora, professora. Meu celular tá com Certo, Gabi. Tudo bem. Eu vou fechar aqui, tudo bem? Alguém quer falar? Por mim, tudo bem. Tá. Agora a gente vai continuar no nosso livro, na página 39. Tá? 39. Tudo isso aqui eu mostrei no quadrinho branco, tá vendo? Ó? Tudo Ô, isso Pro, aqui foi mostrado no quadrinho branco. Aham. Ô, Pro, é para fazer no livro ou dá Nossa. para continuar fazendo no caderno? Agora a gente vai fazer no livro, porque agora tem espaço. Ó, acabamos de fazer isso aqui, ó. Epa. Tá? Então, vamos lá. Olha lá. Deixa eu ver isso aqui se é uma continuidade. Olha aí. O quadrinho rosa. Para realizar a operação de multiplicação de números decimais, efetuamos o produto como se os fatores fossem naturais, ou seja, como se aquelas vírgulas não existissem. Em seguida, escrevemos o produto com tantas casas decimais quanto seja a soma dos fatores, ou seja, nesse exemplo aqui, 18,75 vezes 0,005, certo? Quem está mexendo aqui? Pro, desculpa, se querer desliguei a câmera e não percebi. Tá bom.
Ok. Então, eu vou usar quantas casas tem nos fatores. Então, no 18,75, quantas casas decimais tem? 2, o 7 e o 5. E no 0,005, tem 3 casas decimais. Tem 3, professora. 2 mais 3, 5. Então, o meu produto vai ter 5 casas decimais. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, para saber, tem que fazer a soma das casas decimais dos números do vai multiplicar. Eu vou primeiro fazer. Vou escrever aqui do lado, ó. Tem 2 casas decimais. Esse número aqui, 1, 2, 3. Tem 3 casas decimais. 2 mais 3 é 5. E daí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. É isso que fala aqui. Em seguida, escrevemos o produto com tantas casas decimais quanto seja a soma do número de casas de cada fator. Os fatores são esses. Ok. Certo? A Gabi mandou avisar que ela carregar um pouco o celular dela, porque ela caiu. Tá bom. Ok. Propriedade dos números decimais. Olha lá. Utilizando o número 7,981 como exemplo, complete a tabela. Então, o que ele fez aqui? Ele disse assim, 7,981 vezes 10 é a mesma coisa que o quê? 7.981 sobre 1.000 vezes 10. Por quê? Porque aqui eu não tenho 3 casas depois da vírgula. Então, ele é dividido por 1.000. Aqui, mesma coisa. Aqui, todo ele vai ser dividido por 1.000, porque tem 3 casas depois da vírgula. Só que aqui ele está multiplicando por 10, aqui ele está multiplicando por 100 e aqui ele está multiplicando por 1.000. O que que quer? Por que que está fazendo isso? Por que que ele escreveu de jeito diferente? Para mim saber simplificar. Porque um zero desses aqui, eu posso cortar com esse zero. Ali ele faz dividido por 10, que é a mesma coisa. Então, o que que eu vou ficar? Com 7.981 dividido por 100. E quanto que é 7.981 dividido por 100? É 79,81. Eu prefiro, particularmente, não fazer essa contalhada toda. Eu penso assim, ó. Eu vou mostrar o meu raciocínio e depois vocês vejam qual que vocês entendem mais. Eu estou multiplicando por 10, então eu vou andar com a vírgula uma vez, fica 79. Quando eu multiplicar por 100, eu vou andar 2 casas, porque eu tenho 2 zeros. Então, fica 798,1. Eu acho mais fácil do que dividir por 1.000, fazer... Eu não tô entendendo, Pro. É, né? Imagino. Olha aqui, ó. Você está multiplicando por 10, você vai botar a vírgula uma casa depois. Fica 79. Você multiplica por 100, você vai botar a casa 2 casas depois. Porque aqui eu tenho 2 zeros, eu ando 2 casas. Eu tenho 1 zero, eu ando uma casa com a vírgula. E se eu tenho 3 zeros, quantas casas eu ando com a vírgula? 1, 2, 3. Fica 7.981. Foi difícil de entender. É mais fácil mesmo. Foi difícil de entender assim, andando com as casas? Usa o raciocínio aqui. 7,981. É muito mais fácil, né, Pro? Então. Eu prefiro caminhar com as casas. Então, o segundo não é para dar 79,81. Ah, é verdade. É 798. Obrigada. Eu escrevi o mesmo número de cima. Por quê? Porque tá certo o raciocínio aqui das casinhas, ó. É vezes 100, eu ando 2 casas. Então,
798,1. Obrigada, Lari. Eu prefiro assim do que fazer todas essas contas aqui. Não está errado. Pode ser feita, porque aqui vai cortar 2 com 2, aqui vai cortar 3 com 3, e daí dá o próprio número ali. Só que se você souber que 1 0 você anda com uma casa, da vírgula para frente, 2 zeros você anda com 2 casas e 3 zeros você anda com 3 casas, eu acho mais fácil. Certo? Aham. Então, vamos lá, que é o que ele vai concluir daqui para frente, tá? Deixa eu apagar isso aqui, senão ele vai vir junto. O que você pode concluir quanto à posição da vírgula do número 7,981 se comparada com as dos produtos, após efetuar as multiplicações? O que a gente observou aqui? Na verdade, eu já disse para vocês, né? Que a vírgula vai se deslocando conforme o quê? Conforme o número de zeros que eu tenho aqui. Por exemplo, eu tenho 1 zero no 10, a vírgula deslocou uma casa. Eu tenho 2 zeros no 100, a vírgula deslocou 2 casas. Eu tenho 3 zeros no 1000, a vírgula deslocou 3 casas. Certo? Certo. Eu coloquei assim, vai se deslocando de acordo com os zeros da conta. Isso. Certo? Ok. Peraí, Pro, só dá um tempinho para mim Sim, escrever. o tempinho que vocês precisarem. Na segunda-feira, pessoal, a gente vai fazer os exercícios que a gente pulou aqui, de adição e subtração e multiplicação, tá? Para a gente ficar, olha aqui a vírgula, é a vírgula. Para a gente ficar craque aqui. Eu estou ensinando a didática, como que faz, e na segunda a gente faz exercícios. Combinado? Sim. Terminaram de copiar? Eu terminei, mas eu não sei os outros. Tá bom. Agora, usando a calculadora. Olha lá. Determine os quocientes. Quocientes é divisão. Se eu for dividir, quanto que deu ali? 623,57 dividido por 10. Alguém fez? Na calculadora? Vou fazer, eu estava copiando a outra. Deixa eu ver aqui se eu consigo acessar a calculadora no celular. Quanto que dá? Quem fez, me diga. Quanto que dá a letra A? 623,57 divididos por 10. Dá 52,357. 62,357, certo? E dividido Tá por certo, 100? Pro? E dividido por 100? Dá 6,257. E dividido por 1000?
dá 0,62.357. O que a gente pode observar aqui? Em Que o relação- zero, que a vírgula foi se deslocando para a esquerda, de acordo com o zero. Exatamente. Que a vírgula se deslocou no primeiro caso, na letra A, 1 vírgula para a esquerda, na segunda, 2 vírgulas para a esquerda, e na letra C, 3 vírgulas para a esquerda, 3 casas para a esquerda, tá? Sim. Você tá travando. Eu? Ai, meu Deus, só o que falta. É. Pra mim, não. Pra mim, a professora tá normal. Ela tá falando muito travado pra mim. E você tá falando muito travado pra mim. Tô falando mole. Acho que é... Gente, eu acho que a minha bateria tá com 9%. Ok. Mas nenhuma bateria muda na sua Então, internet. pessoal, quando a gente multiplicar ou dividir por 10, a gente não precisa fazer aquela conta lá do jeito que a gente faz. Contar quantas casas decimais tem um fator, contar quantas casas decimais tem outro fator, fazer a continha normal. Basta andar com a vírgula, certo? Então, é o que nos diz aqui. Para dividir um número decimal por 10, 100 ou 1000, basta deslocar 1, 2, 3 casas decimais para a esquerda, certo? Então, vamos lá. Na letra D. Utilizando essas propriedades, determine o produto e o quociente de 87,495 vezes 100 e 87,495 dividido por 100. Arthur, quanto que dá aqui vezes 100? Baseado nessas propriedades. Vezes 100 dá 409.000. Então, eu só vou andar 2 casas, porque eu tenho 2 zeros. Então, se eu andar 2 casas, eu vou parar lá no 49. Então, fica 8.749. É isso que eu falei. Entendi 87 mil. Não. Eu falei 87, só que depois eu falei 87.409. Lari, 87,495 dividido por 100. Como que vai ficar? Peraí, pronto. Usando essas propriedades ali da esquerda, do quadrinho azul. O que tem que fazer dividido por 100? É 2 zeros, 2 casas para a esquerda. E vai dar 0,87.495. Oi? Posso ir no banheiro? Pode. 0,87,495. Eu posso pôr meu celular para carregar, porque ele vai entrar na minha aula inteira. Sim, certo? Então, quando eu multiplico ou quando eu divido por 100, eu só caminho com as vírgulas, com as minhas vírgulas, certo? Ok. Olha quanta coisa a gente aprendeu hoje. Aham. Muita coisa útil. Muita coisa útil. Deixa eu apagar isso aqui, senão vai caminhar junto comigo. Ok. Agora, pessoal, eu quero falar uma última coisa de didática para vocês, que é sobre potenciação de números decimais, tá? E segunda-feira a gente vai fazer as atividades, todas, tá? Olha ali, quando eu falo potenciação de números decimais, como é que era 7 ao quadrado? É 7 vezes 7, certo? Então, 0,7 ao quadrado é 0,7 vezes 0,7. Ok? Então, quanto que vai ser 0,7 ao quadrado? Quanto que é 7 ao quadrado? 7 ao quadrado é
49, não é? 7 vezes 7? E quanto que é 0,7 ao quadrado? 0,49. Tá? Isso que ele vai mostrar aqui. Que se a gente sabe fazer a potenciação dos números inteiros, a vírgula, ela vai seguir conforme eu tenho aqui o meu número proposto. Então, se eu tenho 0, eu vou ficar com 0, também, tá? Então, lembra lá quando a gente tinha um número elevado na potência 0? Quanto que era? 3 elevado a 0. Quanto que dava? Ninguém lembra? Da propriedade das potências? Não. 3, qualquer número elevado a 0 sempre dava 1. E qualquer número elevado a 1 sempre dá ele mesmo. Só que quando uma potência tem expoente 0 e a base é diferente de 0, ela é igual a 1. Se a potência tem expoente 1, ela é igual à base. Exatamente isso que está escrito aqui foi o que eu lembrei aqui em cima. Quando um número está elevado na potência 1, é ele mesmo. Porque é como se eu multiplicasse uma vez 1. E quando estiver na potência 0, sempre vai ser 1, tá? Mas não é o caso aqui. 0,7 ao quadrado é 0,7 vezes 0,7. Para mim não ter que fazer essa conta como uma multiplicação, o que que eu vou fazer? Vamos observar aqui os próximos passos. Olha lá. Podemos multiplicar os fatores 2 a 2, ou a gente pode transformar em fração, que eu acho mais complicado. Sabe? Eu posso dizer que 0,4 é 4 sobre 10. Eu posso dizer, então fica 4 sobre 10, 4 sobre 10, 4 sobre 10, porque está elevado na terceira. Ou eu posso fazer 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Certo? Então, quando eu tenho elevado ao quadrado, eu já uso o resultado daquele lá. 7 ao quadrado é 49, então 0,7 ao quadrado é 0,49. Mas quando está elevado ao cubo, daí eu não vou fugir de ter que fazer a multiplicação de 0,16 vezes 0,4, tá? Porque 0,4 ao quadrado, eu sei que é 0,16, porque 4 ao quadrado é 16. Mas quando está ao cubo, eu tenho que multiplicar mais uma vez por 0,4. Vocês entendem isso, pessoal? Sim. Sara, você entendeu? Ou mais ou menos? Sim? Deixa eu ver aqui o que eu não entendi. Tá. Vamos aqui, que daí a gente vai ver. Opa! Eu fechei. Ah, sei lá, já tá meio... Esse negócio de conciliação ainda mesmo de explicar, tá um pouquinho confuso pra mim. Então, olha lá, nessa atividade aqui, ó. 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3 vezes 0,3. Quantas vezes está multiplicando 0,3? 4. 4. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,3. Ah, eu vou fazer com minha outra caneta, peraí. Isso aqui é a mesma coisa que 0,3 elevado... Opa! 0,3 elevado na quarta potência. Oxe, tá vendo aqui nesse negócio, sempre deu certo. Ai, não tá dando meu expoente hoje. 0 Professora, elevado tirar o parêntese. Tá? E Tem que aqui, tirar o parêntese. 1,5 elevado a quanto?
Quantas vezes está multiplicando 1,5? 3. 3. Então, vai ser 1,5 na terceira. E aqui? 3 também. 3 também. Na terceira. E o 0,08? 6. 6. Muito bem. Tá? Elevado na 6. Certo? Daí ali embaixo está dizendo assim: em cada item, escreva a expressão correspondente e em seguida resolva. Vamos lá. Esperar vocês copiarem aí, a gente vai fazer a número 2. Nicole, não dá pra te ouvir nada. Por quê? Tá travando. Não, Falando tá baixo. tipo, tá parecendo uma voz estranha. Tá falando baixo e tá travando. Não, ela pode estar, tipo, tá com o microfone na goela, mas vai ficar com muito ruim. Gente, não é isso. Não sei, será que eu vou lançar a bateria? Tá bem ruim. Parece... Não, não tá meio ruim, tá ruim. Professora, eu tô com 11% no celular, será que é isso? Não sei, pode ser. Não sei. Tá mais ligado com a internet, né? Ó, em cada item, escreva a expressão correspondente e em seguida resolvam. O quadrado de um inteiro e um décimo. O que é um inteiro e um décimo? Andrei, o que é o que é um inteiro e um décimo? O Andrei não está na aula? Não. Tá bom. Sai da... Diego, o que é um inteiro e um décimo? O inteiro é como se fosse um bolo. Você tiver um bolo, você come ele inteiro e tem mais outro bolo e você parte ele em 10 partes. Isso, então é 1,1, tá? Ao quadrado, o quadrado desse número. Então, como é que eu resolvo? Ao quadrado. E aí, como é que eu resolvo essa conta aqui? 1,1 mais 1,1. 1,1 vezes 1,1, tá? E a potência é sempre, o expoente indica o número de vezes Igual a que eu 1,1. E daí a gente Igual vai a... fazer, daí a gente já vai treinar lá a nossa multiplicação. 1,1. Professor, igual a 1,1. Quantas casas tem o primeiro fator? Uma. Quantas casas tem o segundo fator? Uma. Quantas casas vai ter o produto? 2. Então, tá bom. Então, vamos lá fazer a nossa conta agora. 1 vezes 1 é 1. 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 Olha lá, estou fazendo multiplicação de números com vírgula. 1 mais nada é 1. 1 mais 1 é 2. E 0 mais 1 é 1. Duas casas depois da vírgula. Olha aqui, a gente já tinha feito antes. Então, como é que vai ficar? 1,21. Certo, pessoal? Quem não entendeu? Eu entendi. Você entendeu, Laura? Sim? Alice, você entendeu? O que eu acabei de fazer agora? Mais ou menos. O que você não entendeu? Qual parte que você não entendeu? A potência ou a multiplicação? Acho que Oi? acho que seria não entender nada Oi? mesmo. Ó, quando eu falo o quadrado de um número inteiro e um décimo, eu estou falando que o 1,1 está elevado ao quadrado. Quando eu tenho um número elevado ao quadrado, é porque é como se fosse 7 ao quadrado, é 7 vezes 7. 1,1 ao quadrado é 1,1 vezes 1,1.
Se fosse elevado ao cubo, seria 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1. Eu vou repetir a multiplicação quantas vezes disser a minha potência, tá? E daí eu faço a conta de multiplicação. Quantas casas tem aqui no 1,1, Alice? Quantas casas decimais tem no 1,1? Tem uma casa. E no 1,1 também tem uma casa. Então, o meu produto vai ter 2 casas depois da vírgula. Entendeu, Sara? Sim, Olha lá, 2 inteiros e 2 décimos. É 2 inteiros, vírgula 2. Ao quadrado, de novo ao quadrado. Então, é 2,2 vezes 2,2. Alguém já fez? Não. Vamos fazer juntos. 2,2 vezes 2,2. Ai, pareceu um 3 aquilo ali, né? Deixa eu apagar. Igual a 4,4,4,84. O Arthur já está fazendo. Quantas casas eu tenho aqui? Uma. Aqui, uma. O meu produto vai ter 2 casas. 2 casas. Então, agora tem que fazer a conta normal. 4, professor, o meu deu isso. O Sim. meu deu 2,2 deu 4,8. 4,84. Aqui dá 4, aqui dá 8 e aqui dá 4. Quantas casas depois da vírgula? 2. Então, vai ser 4,4. Ok? Sara, você está entendendo? Sara está na aula? Eu tô pronta. Tá. Olha aqui, quando fala a diferença, é porque é um menos. Menos. A diferença é entre o quê? O quadrado de 10, então é 10 ao quadrado. Menos o quadrado de 3 inteiros e 1 décimos, ou seja, menos 3,1 ao quadrado. Quanto que é 10 ao quadrado, pessoal? É 10 vezes 10, que é 100. Ok? E quanto que é 3,1 ao quadrado? É 3,1 vezes 3,1. E daí eu tenho que fazer a conta. Certo? Deixa eu apagar essas aqui de cima, que já não tem mais espaço aqui. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. E 3,1 ao quadrado? 3,1 eu tenho que fazer. Vezes 3,1. Quantas casas eu tenho? Uma aqui e uma aqui. Quantas casas vai ter o meu produto? 2 casas. E daí eu faço a conta como se não tivesse vírgula. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 3 é 3. 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 3 é 9. E daí eu vou somar. 1, 3 mais 3 é 6. E 9 aqui. Quantas casas vai ter depois da vírgula o meu produto? 2, porque teve uma no primeiro fator e uma no segundo. 9,61. Então, que conta eu tenho que fazer aqui? 10 ao quadrado menos 3,1 ao quadrado. É 100 menos 9,61. Agora eu tenho uma conta de subtração para fazer, certo? Então, vamos lá. 100
menos 9,61. Lembram lá? Vírgula embaixo de vírgula. No 100, a minha vírgula está aqui. Então, o meu 9 vai ficar aqui, porque a vírgula embaixo de vírgula. E agora, não tem nada depois daquela vírgula do 100. O que que eu faço? Põe o 0. Ponho 0. Completa com 0, porque 100,0 ou 100,00 é o mesmo 100. E daí eu faço a conta de diferença. Aqui pega emprestado 10 menos 1, 9. Aqui vai ficar 3. Ah, isso aqui parece um 9. 9, 3. É difícil de desenhar, né, professor? É difícil, fácil não é. Aqui vai dar 0 e aqui vai dar 9. 90,39 é a resposta da letra C. Entenderam? Tem que praticar, né? O jeito é fazer exercícios. Eu vou indicar uns para vocês fazerem, mas a gente vai fazer todos na segunda-feira, tá? De adição, de subtração. Então não dá mais tempo. Multiplicação. Ok? A aula já acabou, pro? Não. A aula vai até 11h40. Certo? Ah, tá. Dúvidas até aqui, pessoal? Não? Não. Então, vamos fazer o número 3. Posso apagar? Pode. Ô, pro, o que acontece se você não apagar? Oi? O que acontece se você não apagar? Ela vai indo as letras junto. Aqui, ó, as letras vêm junto. Ah, tá. Tá. Agora, vamos fazer o número 3. 0,5 ao quadrado. Quanto que era 5 ao quadrado, pessoal? 5 ao quadrado, 0,5, 5 vezes 5, 5 ao quadrado, não era? É. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Quanto que era 5 vezes 5? 25. Então, quanto que é 0,25? Já dei a resposta. 0,5 ao quadrado? 0,25. 0,25. 0,25. Pro já deu a resposta sem querer. É. Espera, continua assim. Agora, Nossa, que isso? agora já não é mais tão direto, né? Agora eu tenho que fazer contas. Quando é um número sozinho assim, dá. Aqui eu já sei que vai dar 16, alguma coisa, né? Porque 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Mas eu tenho que fazer, tá? 4,1. Ó, a gente já está exercitando aqui a multiplicação, a soma, subtração. 4,1 vezes 4,1. Vamos lá. Quantas casas tem aqui na primeira? Uma casa. Na segunda, uma casa. O meu produto vai Uma ter também. 2 casas. Duas casas. Então, o resto é fazer conta. 1 vezes 1 é 1, 4 é 4. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 4 é 16. E aí, eu vou ter 1, 8 e 16. As casas depois da vírgula vai ser 16,81. Certo? Tentem fazer agora a letra C e a letra D e me digam quanto que dá. Tá. Por favor. Fazer aqui.
Eu vou passar no ClassUp os exercícios desses livros didáticos que a gente vai fazer na segunda-feira. Daí, se vocês já quiserem tentar, fica mais fácil, tá bom? Quanto que deu 9,2 vezes 9,2? Alguém já fez? Peraí, senhora, que eu ainda estou fazendo. Tá. Deu 84,64. Muito bem. Todos acharam 84,64? Uhum. Olha lá. Uma casa aqui, uma casa aqui. O meu produto terá 2 casas depois da vírgula. Então, 4 vezes 4 é 16, vai 1. 4 vezes 9, 36 com 1, 37. E aqui é a mesma coisa. 9 vezes 4, 36, vai 3. 9 vezes 9, 81 com 3, 84. É isso? 9 vezes 4, 36, vai 13. Acho que acabou a aula. Eu tava dando diferente, né? Porque o meu não, tá fazendo 9,4. Era 0,9. Pois é. Ainda bem que eu vi, né? 9,2 vezes 9,2. Senhora, são 11h40. É? Ela sabe, né? gente. Então, eu só vou botar os resultados para depois vocês conferirem. Aqui é 84,64. No próximo é 0,81. Certo, 0,729. É ao cubo, hein? Não é ao quadrado. Ao cubo. É por isso que deu errado. É o cubo. 0,729, tá bom? O dever eu passo por Tá ClassUp, bom. tá, pessoal? Bom final de semana. Tá bom, Pro. Bom final de semana pra você também. Tchau.